Olá, estamos aqui para mais uma aula com temáticas ligadas à gestão e condução de treinamento. É interessante comentar que essa aula é um pouquinho mais densa, um pouquinho mais longa, mas é uma aula na qual eu vou apresentar para vocês como eu fui organizando o meu trabalho na área de consultoria e treinamento, tomando como referência uma ordenação didática do que eu chamei de roteiro prático do Coop Consultoria, que é a empresa de consultoria que eu tenho, e também como que eu fui organizando todos os protocolos, atividades para compor o treinamento. Então, justamente com um foco em elaborar o treinamento, sempre lembrando que nós temos que identificar e confirmar o brief de necessidades, a demanda do nosso cliente, porque a partir dessa informação nós temos condições de organizar as etapas do treinamento, saber quais são os métodos e as técnicas instrucionais mais favoráveis. Lembrando que alguns métodos e algumas técnicas estão ligadas especificamente à andragogia, que é a arte e a ciência de ensino-aprendizagem e que nos dá a possibilidade de auxiliar o profissional a ter uma mudança de comportamento, no nosso caso, mudança de comportamento comunicacional, desenvolvendo as habilidades e posturas condizentes com a atuação, condizentes com as necessidades do cargo e a função. Para dar o tom da nossa aula, eu vou relembrar com vocês quais são as 4 etapas relacionadas com o processo de comunicação que nós podemos utilizar para compor o nosso treinamento ou a nossa orientação de um profissional. Então, nós temos o primeiro item, que é a primeira fase, que nós relacionamos em uma outra oportunidade com as etapas, as fases de treinamento, é o caos. Lembra que o caos é aquele primeiro momento que nós temos de um contato, de uma relação, que nós não sabemos ainda o que vai vir a ser aquela relação. Então, esse primeiro momento do caos, as pessoas estão mais constrangidas, mais inseguras, mais preocupadas, porque ainda não tem um entrosamento, uma integração. Esse primeiro momento, nós vamos ter que utilizar o que eu comentei com vocês, que é chamado aquecimento inespecífico. Aquele momento onde nós precisamos iniciar com alguma atividade de integração, algo que não necessariamente precisa ter relação com o tema central, com o assunto central do nosso treinamento. Então, tem como objetivo justamente fazer com que as pessoas que estão com expectativas, dúvidas e inquietações tenham condições de ir caminhando nesse treinamento, porque nesse momento nós vamos aplicar algumas técnicas de descontração, de integração do grupo, sempre objetivando que é um aspecto mais integrativo, mais lúdico, que facilite a colocação e a participação já logo no primeiro momento desses componentes. E o segundo e terceiro momento, que são as segundas e a terceira fase, de acordo com esse psicodramatista, é chamado de estranhamento e diferenciação. Nesse momento, nós estamos já iniciando o tema do nosso treinamento, então nós podemos colocar um aquecimento específico. Essas palavrinhas, aquecimento inespecífico, aquecimento específico, está relacionado às atividades que nós temos que realizar para ajudar o processo de ensino-aprendizagem. Então, no aquecimento específico, as pessoas já começam a ficar um pouquinho mais inteiradas do que está acontecendo, já começa a ter um pouco mais de percepção das relações que estão sendo estabelecidas e você começa, a partir então de atividades ligadas ao aquecimento específico, motivar o participante a participar, a se colocar. Então é nesse momento que os treinandos devem perceber a importância do assunto a ser tratado. Então é nesse momento que os participantes já começam a verificar a importância, já tem um autodesenvolvimento, já se pensa no desenvolvimento profissional. E o quarto momento, que é a quarta fase do processo de comunicação ligada ao processo de treinamento, é o jogo, que é aquele momento onde as pessoas já estão mais participativas, já estão se colocando mais, já estão realmente tendo uma percepção melhor do que vai vir a ser aquele treinamento, já estão bem motivadas. É chamado no processo de treinamento de ação de desenvolvimento, que é aquele momento onde o aluno,
o participante, o treinando, tem a oportunidade de vivenciar o conteúdo de uma maneira prática, sempre objetivando desenvolver as habilidades nos 3 domínios comportamentais: cognitivas, afetivas e corporais. Por quê? Porque ele está realmente envolvido naquele processo de ensino-aprendizagem. E o quinto momento, a quinta fase desse processo de comunicação que nós estamos ligando ao processo de treinamento é a conclusão. E no processo de treinamento nós chamamos de conclusão e comentários. Nesse processo, é lógico que nós estamos já finalizando o treinamento, é nessa fase, inclusive, que o facilitador de treinamento e os participantes já trocam ideias, já percebem o que podem utilizar, aplicar no dia a dia, já internalizaram a parte teórica prática com objetivo realmente de aplicar, de reaplicar ou de reutilizar as orientações e as estratégias passadas no treinamento. Esse momento, ele é um momento bastante importante porque as pessoas, os participantes, podem fazer e realizar o feedback, contar o que aproveitou do treinamento e o que vai já de imediato utilizar no seu dia a dia, não só pessoal, mas também profissional. Essas etapas de desenvolvimento de aula ou treinamento, nós falamos em uma outra oportunidade que eu organizei uma ficha de planejamento de aula, sessão de treinamento. Deixa eu pegar aqui para vocês lembrarem, é essa ficha aqui. Na outra aula não deu para enxergar bem, mas nessa aula nós enxergamos. Então eu organizo com cabeçalho. Tem aqui as informações que nós temos que identificar e confirmar antes do treinamento. Lembra que nós falamos sobre os protocolos? Temos um protocolo, uma ficha com as informações da empresa, sobre a empresa, o número de participantes, de que segmento é a empresa. E justamente essa ficha de planejamento de aula com as informações que eu preciso divididas por módulos. Então, se você tiver um treinamento de 16 horas, você tem que ter 4 protocolos desses, organizados, tomando como referência a carga horária de 4 horas. Então, para cada módulo. Futuramente, você não vai precisar mais ter para cada módulo uma ficha dessa de planejamento. Com o tempo e com a experiência, você pode fazer uma única ficha para o treinamento completo, para uma carga horária completa, porque aí você já tem experiência. Lembrando que para cada ficha dessa preenchida, você vai arquivar e você pode reutilizar em outros treinamentos. Então, são já os treinamentos que estão fichados que você pode reaproveitar futuramente em outros treinamentos com as temáticas ligadas ao que você já trabalhou. Então, aqui na ficha de planejamento, como nós vimos na outra aula, eu tenho as informações que são importantes e eu posso acrescentar aquela ficha de cada profissional. Então, além de eu colocar aqui o número de participantes, eu posso colocar aquelas fichas, aqueles protocolos que eu levantei sobre as informações específicas do colaborador, desde nome completo até aquela parte de expectativas, dificuldades e perfil que nós falamos na outra aula. Então, essa ficha ela é dividida nos 4 momentos do treinamento: aquecimento inespecífico, aquecimento específico, jogo e conclusão, e as tarefas e informações que eu preciso aqui preencher. Objetivos instrucionais específicos, técnicas que vão ser utilizadas para desenvolver aquela orientação, aquela parte do treinamento, os recursos didáticos que serão necessários, o que eu estou a avaliar, a avaliação, porque nós sabemos que mesmo sendo um momento de treinamento, de processo de ensino-aprendizagem, nós temos também um olhar avaliativo do nosso trabalho e de como as pessoas estão reagindo naquele momento. E do ladinho aqui no final, nós temos que fazer o que? A estimativa do tempo investido para cada parte do treinamento. Essa parte nós já falamos na outra aula, então falamos aqui de uma maneira um pouquinho mais rápida.
E para desenvolver todo o planejamento, todo o treinamento, eu fiz aqui uma sequência de perguntas que são fundamentais responder para que nós possamos, então, organizar todo o conteúdo prático, as atividades práticas, o conteúdo específico que vai ser tratado em cada parte do treinamento. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntinhas que normalmente eu utilizo. A primeira delas é: para quem vou ensinar? Então, para quem vou ensinar, eu tenho que identificar qual é o meu público-alvo, as características desse público-alvo. Então, as informações anteriores que eu confirmei sobre o departamento, o número de participantes, quais são os participantes, quais são os cargos, funções, a data de nascimento, a data de admissão, já são informações fundamentais para eu caracterizar o meu público-alvo. Então, eu tenho que conhecer o público e aprender, inclusive, a aproveitar as características a nosso favor. A segunda pergunta é: para que vou ensinar? Então, está relacionado ao objetivo. Qual é o meu objetivo? Então, de repente, está ligado a algum tipo de dificuldade ou falhas de comunicação. O objetivo é justamente trazer estratégias, orientações e dicas práticas para desenvolver as habilidades comunicacionais. Então, para cada conteúdo programático, para cada tema de treinamento, eu sei que eu preciso identificar o objetivo. E o objetivo nada mais é do que a demanda que surgiu quando o profissional entrou em contato com você. Qual é a necessidade? Qual é a demanda? Qual é o problema, a dificuldade enfrentada por aquele profissional ou por aquela empresa? Então, nós vamos ter que sanar, adequar essa situação e cenário, e esse, então, é o nosso objetivo. O que vou ensinar já está relacionado ao nosso conteúdo programático. Então, dependendo do tema que nós levantamos como sendo necessário, nós temos que, é lógico, nos aprofundarmos, estudarmos um pouquinho mais e identificarmos quais seriam os subitens relacionados com esse tema. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar a parte de comunicação e oratória, então, de uma maneira sintética, eu tenho como conteúdo programático falar sobre a comunicação e sua importância, falar sobre a comunicação como ferramenta estratégica das relações sociais e profissionais, falar das principais barreiras de comunicação no dia a dia, falar sobre o constrangimento, o medo de falar em público. Eu posso falar sobre como ordenar as informações de maneira didática para evitar o branco, evitar as dificuldades ou evitar aquela sensação de ter que falar de improviso. Eu tenho também o que? Eu posso abordar os aspectos que embalam a informação, que embalam o discurso. Então, eu posso falar da voz, que é a minha imagem sonora. Eu posso falar da dicção, que é a articulação dos sons da fala e que, se bem utilizado, passa credibilidade, desejo de ser compreendido. Eu posso falar sobre a expressão corporal, a linguagem corporal. Eu posso falar sobre a primeira impressão, não é? A imagem que nós passamos. Nós podemos também falar sobre o vocabulário, a importância de identificar o público-alvo e utilizar a linguagem adequada, tendo cuidado, de repente, para não utilizar uma linguagem técnica, dependendo do público-alvo. Então, eu posso falar sobre os recursos linguísticos, os recursos linguísticos que devem ser utilizados e os aspectos linguísticos que devem ser evitados. Também nós podemos falar sobre o saber ouvir e escutar, porque quando a pessoa vai fazer uma exposição, vai falar em público, vai, por exemplo, na área jurídica, participar de uma audiência, de um tribunal do júri, uma videoaudiência, muitas vezes tem as perguntas e a pessoa precisa estar preparada para fornecer as respostas. Por isso que num treinamento como esse, que eu estou dando como exemplo, é sempre interessante orientar os participantes que na organização do conteúdo, da apresentação, da ordenação das informações, é necessário sempre pensar nas possíveis perguntas e nas possíveis objeções. Então, quando eu faço um apanhado geral do conteúdo e organizo, eu já preciso pensar, inclusive, nos recursos áudio-instrucionais que nós vamos ver um pouquinho mais aqui à frente em outra pergunta. E pensar também quais são as atividades práticas que eu posso utilizar para que o participante possa vivenciar essa parte conceitual com vistas a aplicar imediatamente.
A outra pergunta é como vou ensinar? Então já está relacionado aos métodos e às técnicas que nós podemos utilizar. Nós vamos observar aqui que nós temos os métodos mais ligados a um formato mais tradicional do processo de ensino-aprendizagem, mas nós temos também, com embasamento na andragogia, métodos e técnicas que promovem a participação do aluno, do treinando, do participante e de uma maneira que ele não tenha constrangimento. Então eu coloquei aqui uma orientação específica. O que é um método didático? Então é uma metodologia utilizada pelo facilitador para coordenar a sessão de aula ou treinamento. E é interessante comentar que por meio do método didático é que nós sabemos quais são os papéis e posturas que são assumidas pelos participantes do processo de ensino-aprendizagem, que podem ser papéis e posturas mais ativas ou passivas. Tanto é que tem aqui um quadro que eu organizei que está relacionado a uma escala de maior ou menor dependência do participante em relação ao facilitador. De repente nós poderíamos dizer do aluno em relação ao professor, mas num ambiente corporativo, num treinamento, no geral nós usamos a terminologia treinando, participante e, no caso do professor, nós utilizamos facilitador ou instrutor de treinamento. Então eu vou colocar esse quadro aqui. Deixa eu ver se dá para enxergar, tá? Esse quadro é o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, estilos de alunos. Dá para enxergar? Estilos de alunos, tá pequenininho, né? Estilos de alunos. E aqui embaixo eu vou colocar estilos de professores. Aí eu preciso fazer o seguinte, eu vou dividir em dois lados. Então, eu vou dividir da seguinte forma. Aqui nós vamos colocar mais e aqui o sinal de menos. Depois eu vou encaminhar para vocês. Vocês podem baixar esse conteúdo no material complementar, essa orientação, esse quadro, para mostrar sobre quais são os estilos e posturas que são assumidas pelo facilitador de treinamento e pelos alunos. Lembrando sempre que quando nós queremos realmente incentivar o nosso participante a desenvolver habilidades, mudar de comportamento, nós temos que estimulá-lo a participar de uma maneira integral, e de uma forma que não estimule o constrangimento ou faça com que a pessoa tenha dificuldades de exposição. Então, por isso que nós vamos ter que usar métodos mais ligados àquela premissa da andragogia. Então, eu vou colocar o seguinte, então aqui nós vamos colocar mais, que nós vamos chamar aqui desse lado, é o professor, vamos colocar professor como fonte de informação. E desse lado aqui nós vamos colocar o alunos, que poderiam ser os treinandos, os participantes, como alunos, não, vamos mudar aqui, colocar do jeito que está aqui no quadro que eu organizei, alunos que produzem conhecimento. Então eu tenho o seguinte, quanto mais eu sou um facilitador que só produzo e sou fonte de informações, eu vou desenvolver que estilo de facilitador, de instrutor de treinamento? Mais autoritário, mais paternalista, mais protetor, modelo, mais dominador. Tomando como referência aquele facilitador de treinamento, aquele instrutor que mais ele fala, mais ele passa as informações sem dar oportunidade para o grupo de participantes, para os treinandos no caso. E é interessante comentar o seguinte, então quanto mais
o facilitador de treinamento, que aí no caso não é tanto um facilitador de treinamento. Quanto mais o professor, instrutor de treinamento é autoritário, paternalista, protetor, modelo, comunicador, show, que é o dominador, mais ele vai estimular alunos que têm as seguintes características, os seguintes perfis: dependente, que mais? Passivo, ouvinte, depois eu coloquei imaturo e reprodutor. Ele só reproduz o que ele ouviu e aprendeu, vamos dizer assim. Então, eu faço o seguinte: quanto mais eu sou fonte, como instrutor de treinamento, fonte de informação, então quanto mais diretivo eu for, mais fonte só de informação. Quanto menos diretivo eu for, eu vou o quê? Estimular alunos que produzem o conhecimento. Então, aí tem uma mudança aqui. Quando eu estimulo participantes que possam produzir conhecimento, possam dar as opiniões, integrar o conhecimento e participar de forma mais ativa, eu também estou estimulando alunos que são geradores de ideias. Então, é um gerador de ideias. Depois eu tenho aqui contestador, sintetizador. Eu tenho um participante que é mais analítico e crítico. Então, quando eu estimulo esse perfil e estilo de participante, é porque eu sou mais democrático, orientador. Então, meu perfil e estilo é diferente. Coordenador, sintetizador e motivador. E aí eu tenho um detalhe importante. Quando eu adoto um perfil mais diretivo como instrutor de treinamento, eu provavelmente utilizo métodos mais diretivos. Então, eu digo, vou utilizar métodos mais diretivo teórico e diretivo prático. Por exemplo, o exemplo é engraçado, né? Mas diretivo teórico, diretivo prático. Vamos finalizar essa parte, depois eu vou dar um exemplo. Quanto mais eu estimulo participantes que produzem o conhecimento e tenham esse estilo de instrutor, facilitador de treinamento, isso significa que eu estou provavelmente utilizando. Quais são os métodos que eu estou utilizando? Ativo, dirigido, ativo, participativo e tem um outro que eu chamo de inovador. Então, nós temos aqui, ó, três cores: azul, vermelho e verde. Então, isso nos mostra o seguinte: é um quadro relacionado com estilos e perfis de participantes treinandos e de facilitadores de treinamento e instrutores de treinamento. Então, quanto mais diretividade houver, quanto mais diretivo eu for, eu vou estimular mais alunos dependentes, passivo, ouvinte, maturo, reprodutor, e eu provavelmente vou ter o estilo mais autoritário, paternalista, protetor, modelo, dominador, que é o comunicador show. Só eu mais participo e falo naquele evento e naquela orientação. Quanto mais menos diretivo eu for, eu vou então estimular estilos de alunos que são geradores de ideias, contestadores, sintetizadores, analíticos e críticos. São aqueles alunos onde eu motivo maior e melhor participação. E por isso, se eu for utilizar então
menos diretividade e métodos ativo dirigido, ativo participativo e o método inovador, eu tenho que ter mais preparo, porque eles vão participar mais, vão colocar mais objeções e vão fazer mais perguntas. Então eu tenho que ter um preparo realmente grande relacionado com a temática que eu vou trabalhar. Nós temos aqui um exemplo, até trouxe aqui, eu vou encaminhar para vocês, um exemplo relacionado com diretivo prático. E tem um detalhe, muitas vezes dentro de um treinamento eu posso mesclar, mesmo que eu estou caminhando mais para menos diretividade, eu posso mesclar os outros métodos. Depois nós vamos ver as técnicas relacionadas com cada método. Mas eu posso mesclar. Então eu posso mesclar, por exemplo, um método diretivo teórico com um ativo participativo. Posso mesclar um diretivo prático com ativo dirigido e ativo participativo. E aqui tem um exemplo de um treinamento que foi ministrado e uma orientação, na verdade, para formadores, instrutores de treinamento, no qual eu orientei como que se deve proceder para utilizar o método diretivo prático e como se deve utilizar e como deve ser a orientação para um treinamento no local do trabalho. Por exemplo, os operadores de caixa. Normalmente, quando eles têm um treinamento, se vocês repararem no setor varejista, supermercadista, vocês, quando eles estão em treinamento, eles estão com aquele crachá e do lado tem uma pessoa que fica orientando o que ele deve fazer. Então, ele tem um treinamento no local do trabalho, no seu ponto, na sua posição de trabalho. Então, aqui, ó, como ensinar um trabalho. Ponto 1, prepare, só que aqui tem uma nomenclatura, uma conceituação já voltado para essa questão da diretividade, diretivo teórico, diretivo prático. Então, vocês vão ver que a linguagem utilizada aqui nessa orientação já é tomando como referência esse embasamento. Então, ó, ponto 1, prepare o aprendiz. Ponha-o à vontade, indique o trabalho e verifique o que o aprendiz já sabe a respeito dele. Se, por exemplo, é um operador de caixa que já trabalhou em outro supermercado, em outra loja, ele já vai falar, eu já sei mexer nesse caixa, eu já sei fazer tal, já sei realizar essas tarefas. Então, desperte no aprendiz o interesse em aprender o trabalho, coloque o aprendiz em posição correta. Ponto 2, apresente o trabalho. Fale, mostre, ilustre uma fase importante de cada vez. Insista em cada um dos pontos-chave. Ensine clara, completa e pacientemente, não ensinando mais do que o aprendiz possa aprender. Então, dependendo do perfil, do estilo, dependendo do trabalho, do detalhamento das ações que devem ser realizadas, você precisa, então, orientar um passo de cada vez. Ponto 3. Faça o aprendiz executar o trabalho. Peça ao aprendiz para fazer o trabalho, faça-o explicar cada ponto-chave à medida que ele for executando o trabalho, corrija os erros no momento. Por meio de perguntas, vá verificando se ele compreendeu, prossiga até ter certeza de que o aprendiz já sabe. E agora, o ponto 4, que é acompanhe o progresso do aprendiz, encoraje o aprendiz a tomar esse trabalho, anime-o a fazer perguntas, diga-lhe a quem deve procurar quando precisar de auxílio. Verifique o trabalho dele, vá gradualmente deixando que o aprendiz trabalhe por si mesmo, sem a sua interferência. Então, a partir daqui, desse ponto, então é possível fazer o que? Orientações específicas e está sendo utilizado, então, o método diretivo prático. Tem até uma frase no final que é: se o aprendiz não aprendeu, o supervisor, o instrutor não ensinou. Então aqui foi um exemplo do método diretivo prático que é utilizado tomando como referência o estilo do professor mais diretivo e que, na verdade, faz com que os participantes acabem sendo mais dependentes, mais passivos, porque fica naquela perspectiva de mais receber as informações. No nosso caso, nós queremos realizar mudanças de comportamento, desenvolvimento de habilidades e estimular os participantes a se colocarem mais, realizar perguntas,
realizarem objeções, se integrarem com o grupo, até para que eles possam ter condições de aplicar rapidamente as orientações e as estratégias que são passadas no treinamento. Então agora nós vamos dar continuidade aqui, pensando, se nós falamos dos métodos, agora nós vamos falar sobre as técnicas aplicadas. Então as técnicas aplicadas, elas são organizadas para ajudar no processo de aprendizado. Então indica como será apresentado o conceito, o problema, como será obtida a participação dos alunos, dos participantes e como se pode obter a solução se for um problema apresentado e como obter e a trabalhar com as experiências individuais. Então, de acordo com cada método, eu vou precisar usar técnicas específicas. Então, eu tenho o seguinte quadro. Então, vamos apagar aqui. Eu tenho o seguinte quadro pensando na relação dos métodos com as suas respectivas técnicas. Então, eu tenho aqui, nós vamos colocar, de acordo com o quadro que eu desenvolvi aqui, nós temos métodos e técnicas. Deste lado, vamos colocar aqui o método diretivo teórico, diretivo prático, ativo participativo, ativo dirigido. Vamos trocar? Ativo dirigido. Ah, minha letra tá horrível. Ativo participativo e o método inovador, lembra? Acontece, mas é um pouquinho mais difícil de aplicar e de implementar. No geral, acontece até de forma improvisada nos treinamentos, mas é possível. Então, aqui eu tenho diretivo teórico, quais são as técnicas que eu posso utilizar para dar conta do método diretivo teórico, onde eu vou promover, passar as informações sem estimular o outro a participar, sem estimular os participantes a se colocarem. Então eu digo que a técnica utilizada para o diretivo teórico é a exposição dialogada. Exposição dialogada. Aqui está colocado como exposição dialogada, mas na verdade é mais uma exposição do instrutor de treinamento. Eu sempre brinco que é uma exposição dialogada do próprio instrutor, ele mesmo fala, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Então nós temos que estimular nós temos que utilizar os outros métodos. Então, no nosso caso, se nós quisermos utilizar o embasamento da andragogia com a proposta de mudança de comportamento, com o estímulo de participação, é lógico que nós vamos utilizar mais o ativo dirigido e o ativo participativo e inovador, é lógico, mesclando em alguns momentos, dependendo da temática e da necessidade de passar as informações, diretivo teórico e diretivo prático. Agora, as técnicas para o diretivo prático, eu coloquei que é a demonstração, que eu coloco a sigla ITA, que é a sigla ITA, todo mundo pensa que é aquela instituto, né, ITA, de educação, mas ITA é instrução, treinamento e aplicação. Vamos colocar aqui, instrução, treinamento específico, né, de uma tarefa e instrução, treinamento e o outro item, aplicação. Aqui eu posso até lembrar que o exemplo que nós utilizamos
foi de diretivo prático e foi uma demonstração do trabalho, né? Nós demos aqui o exemplo do segmento varejista supermercadista, a posição de operador de caixa, então tem lá o seu supervisor, o outro operador de caixa mais experiente que está passando as orientações, que está fornecendo a instrução, está promovendo o treinamento e está pedindo que ele depois faça a aplicação para ter certeza que ele entendeu as tarefas, as ações que deve executar. No ativo dirigido, nós temos as seguintes técnicas que podem ser utilizadas: exploração de ideias. Então, porque você motiva a participação do grupo, exposição dialogada também. Então agora faz sentido, né, esse item que é a técnica exposição dialogada, porque ele vai propor uma discussão, propor uma participação do grupo, solicitando perguntas, objeções, solicitando colocações específicas ligadas aos temas que estão sendo trabalhados. Pode ser utilizado a leitura e estudo dirigido. Então aqui eu tenho ativo dirigido, mas ainda eu controlo um pouquinho mais as atividades e as tarefas que estão sendo realizadas. Eu direciono ainda um pouquinho. E discussão em grupo. Agora, o ativo participativo, eu vou propor um pouquinho mais de participação, de integração dos participantes na atividade ou naquela temática. Então, eu posso utilizar como técnica a simulação de alguma tarefa, de repente a simulação de uma reunião, a simulação de uma negociação, a simulação de uma apresentação de um tema, a dramatização. Estudo de caso. Uma outra técnica, painel, onde nós podemos desenvolver um trabalho em grupos e depois ter o painel, que é uma apresentação de cada grupo. Nós podemos usar como técnica o júri simulado, onde você apresenta uma situação, um cenário, um problema e uma parte e um grupo defende e um grupo acusa. Nós podemos ter uma técnica que é chamada de jogo de empresas. Então vocês podem fazer uma simulação e dividir, né, o grupo de participantes em pequenos grupos e com cada grupo simulando que é uma empresa ou um departamento da empresa e a partir daí desenvolvendo algumas ações e algumas competições e discussão em grupo. Já o método inovador é aquele que na maioria das vezes acontece de improviso e a partir da integração do grupo, você então tem a percepção que pode adotar uma atividade, solicitar uma ação e que na maioria das vezes você acaba tendo aquele insight no momento do treinamento. Então até esse momento nós falamos então sobre os métodos, sobre as técnicas. Por quê? Porque nós estamos na pergunta como vou ensinar. Lembrando que também nós somos o produto da nossa prestação de serviços. Nós somos o produto da nossa apresentação. Então, nós somos o diferencial competitivo. Então, tem os métodos, tem as técnicas, mas você que é o facilitador de treinamento, que precisa ter realmente o seu diferencial. A próxima pergunta é: com o que vou ensinar? Então, com o que vou ensinar já está ligado aos recursos audio-instrucionais. Então, antes de escolher o recurso, nós devemos considerar alguns pontos que são fundamentais. Por exemplo, qual o objetivo proposto, que nós vimos lá no começo, como é o ambiente físico, se vai ser o treinamento, se o treinamento vai ser realizado em company, então se eu já estive na empresa, se eu já visitei, já verifiquei se tem o espaço adequado, o mobiliário adequado, a questão da iluminação é adequada, qual a disponibilidade de tempo. Então, eu sei que eu preciso desenvolver um treinamento com uma carga horária X. Eu preciso saber se esses profissionais
poderão participar desse treinamento com essa carga horária. Muitas vezes nós temos grupos e profissionais que trabalham de acordo com os turnos específicos, então tudo isso precisa ser organizado e combinado com a chefia imediata. Depois eu tenho as características do grupo que nós já levantamos com aqueles protocolos, lembra? Sobre o perfil dos participantes, as expectativas, as dificuldades do participante que foi preenchido por ele e pelo chefe imediato. Eu tenho inclusive o número de participantes, eu tenho a data de admissão, a idade dos participantes, então esse item está relacionado às características do grupo que vai participar desse treinamento. Por vezes nós temos o mesmo tema, o mesmo treinamento que vai ser realizado para mais turmas. Então, a partir daí, eu preciso fazer ajustes de acordo com as características do grupo. Depois eu tenho também um outro item ligado à relação custo versus benefício. Então, se eu for desenvolver um trabalho em company, então, se nesse ambiente, nesse centro de apoio, nessa universidade corporativa, por exemplo, da empresa, nesse espaço de treinamento, eu verifiquei que eles têm todos os recursos audio-instrucionais, então eu, particularmente, você que é o consultor, que é o facilitador de treinamento, não vai precisar investir nesses recursos, mas sim, provavelmente, no material didático. Se bem que você pode colocar na sua proposta de serviço que você vai fornecer um material, uma cópia, e eles vão fazer a reprodução desse material didático ou dessas atividades e protocolos que você vai utilizar durante o treinamento. Pode ser feito assim também o acordo com o chefe imediato responsável pelo treinamento. E então eu tenho que pensar, se eu tenho, agora pensando um pouquinho nos recursos audio-instrucionais. Então eu tenho que lembrar que eu, de repente, preciso de microfone, dependendo do tema, ou dependendo do espaço, do tamanho do ambiente, do número de participantes. É interessante lembrar que o microfone ele tem que ser ou de lapela, ou com fio, ou microfone sem fio, ou microfone de repente na tribuna, no púlpito que nós falamos, ou microfone de repente naquela mesa, não é? Que é aquele microfone de haste. Então tudo isso eu preciso verificar. Se eu tenho, por exemplo, uma lousa branca, um flip chart, se eu tenho a possibilidade de escurecer o ambiente, se eu for utilizar os slides, o data show, se é necessário, por exemplo, se no espaço tiver lousa, então eu tenho que saber se tem o giz, né, que quase não é mais utilizado, mas em algumas empresas ainda nós temos a lousa. E em relação ao microfone, como eu falei, eu tenho que verificar quais são os modelos que eles apresentam e principalmente se nós formos trabalhar com a questão da comunicação, das técnicas de apresentação, nós vamos precisar com certeza dos microfones para falar como nós usamos esse equipamento de amplificação sonora, como que deve ser utilizado. E a outra pergunta é onde vou ensinar? Então já está relacionado mais especificamente com o que eu já falei, com o ambiente que eu vou utilizar. Então como é esse ambiente? É possível iluminar? É possível diminuir a iluminação? Como estão dispostas as cadeiras? Se eu tenho tela, né, que é aquela tela automática que desce e sobe, porque atrás tem um flip chart ou a lousa branca. Então, como que é esse espaço? Então, aonde eu vou ensinar? Então, se for em company e for um ambiente já todo organizado, é um detalhe que eu não vou precisar me preocupar tanto, que você não vai precisar se preocupar. Mas se você vai precisar fazer a locação e organizar o espaço, você vai fornecer o treinamento no seu espaço, aí você precisa pensar em todos esses aspectos, desde os recursos audio-instrucionais até o ambiente que você vai utilizar. É interessante lembrar que nós temos que considerar os seguintes itens. Então, tamanho de sala, condições de luminosidade, como eu falei, estou fazendo um resuminho aqui para vocês. O conforto, né, como são as cadeiras, as mesas utilizadas, a disposição das cadeiras, se elas são móveis ou elas são aquelas cadeiras fixas, porque se você for realizar alguma atividade em grupo e precisa fazer um grupo, fica mais difícil com as cadeiras fixas, naquele estilo auditório. Necessidade de aparelhos eletrônicos, a acessibilidade, porque por vezes nós temos profissionais com algumas deficiências,
Quantidade de tomadas, porque dependendo dos equipamentos que você vai precisar, é necessário mais tomadas. Possibilidade de escurecimento do local, como eu já comentei, presença de tela ou telão, número de cadeiras ou participantes e se estão ergonomicamente adequadas e organizadas. Então, essa é uma relação que eu organizei, que eu pontuei como sendo itens fundamentais para se levar em consideração antes, inclusive, da realização do treinamento. Então, nós temos que confirmar. E pensando, então, onde vou ensinar e essa questão que nós estamos abordando, que nós temos que considerar o local do evento, é interessante lembrar o seguinte: eu fiz aqui um esqueminha relacionado com a disposição das cadeiras e mesas que podem auxiliar na integração ou dificultar a integração dos participantes durante o treinamento. Então, eu vou fazer aqui um exemplo, que é o seguinte: se durante a aula pretende se expor procedimentos ou informações que não geram ou necessitam de participação e mobilização do grupo, por exemplo, utilizando o método diretivo teórico e o diretivo, assim, o diretivo teórico e o diretivo prático, mas que não necessita de muita mobilização do grupo, então nós podemos organizar as cadeiras e a disposição das mesas da seguinte forma: eu tenho aquela mesa do facilitador que fica na frente, então aqui é a frente da sala e aqui é o fundo da sala. E aí eu tenho que a disposição das mesas com as cadeiras ou das cadeiras, aqui são as cadeirinhas, né? Mas de repente são só aquelas cadeiras com braço. Então, muito provavelmente eu vou usar esse formato. São cadeiras que não são fixas, então eu poderia até modificar, se for o caso, durante o treinamento. Então, aqui é se eu não vou precisar de muita participação do grupo, muita mobilização do grupo. Se dentro desse treinamento eu precisar de um pouco mais de participação e de integração entre os grupos, então é necessário que as cadeiras estejam já dispostas de forma que todos os membros do grupo possam se visualizar. Então a disposição pode ser conforme o seguinte esquema aqui. Vamos colocar aqui de novo, que é o seguinte: então eu tenho a mesa aqui à frente e eu posso colocar o seguinte, lógico, dependendo do número de participantes, eu posso colocar nesse formato como se fosse V, não é? Onde todos os participantes se enxergam. Ou ainda, se forem mais participantes, eu posso organizar da seguinte forma: aqui, e aí eu coloquei aqui e aqui. Pode ser aquelas mesas ou só as cadeiras com braço, tá ok? Então aqui eu já estou precisando que as pessoas participem um pouquinho mais e precisam ter também uma visualização dos outros componentes do grupo. Então aqui são exemplos até de movimentar, reorganizar as salas de acordo com o que você tem como intenção de propor ou não mais participação do grupo. E aí eu também tenho aqui mais dois outros formatos de disposição das cadeiras. Isso principalmente quando eu tenho um número bem maior de participantes. Então eu tenho, de repente, naquele formato auditório que nós vimos, com as cadeiras que não são fixas, e aí eu modifico, coloco no formato que nós chamamos de formato U. Porque eu tenho que mais participantes. E eu posso também, por exemplo, se eu tiver participação de chefias, no geral as chefias querem ficar em posições de destaque por algum motivo, ou de acordo com a interação, ou de acordo com as instruções que eles vão precisar realizar. Então eu posso colocar, por exemplo, a seguinte disposição. Tenho 2 cargos de chefia, então 2 mesas maiores, né? Chefia aqui,
e dos lados os participantes. Se bem que eu comentei com vocês que o ideal é sempre separar os treinamentos, tomando como referências os grupos e as hierarquias. Então, chefias com chefias e os demais colaboradores com os colaboradores. O ideal é separar, porque no momento de treinamento, na maioria das vezes, quando se faz alguma pergunta, se coloca algum problema, é um constrangimento, de repente, o funcionário colaborador falar que, de repente, tem alguma dificuldade de entendimento do que o chefe passa ou do que o chefe orienta. Então, por isso que nós separamos as hierarquias de acordo com os grupos de treinamentos. E também uma outra pergunta, que é a última pergunta, que é como vou avaliar esse processo de treinamento ou desenvolvimento desses profissionais durante essa intervenção, esse treinamento. Então, como vou avaliar está relacionado aos instrumentos de avaliação que eu posso utilizar para levantar as habilidades que foram desenvolvidas. Normalmente estão relacionados com o âmbito cognitivo, afetivo e corporal. E para os métodos, então, ativo, dirigido e participativo, e pensando naqueles 5 momentos do processo de comunicação, lembra? Causa, estranhamento, diferenciação, jogo e conclusão, a ideia é que nós possamos realizar uma avaliação contínua e progressiva. Então, lembra que eu falei que todo momento de treinamento também é um momento avaliativo do nosso trabalho e da performance, do desenvolvimento dos participantes. Então, aqui eu tenho um outro quadro e eu vou fazer a leitura para vocês, depois vou encaminhar ou colocar na tela para que vocês possam acompanhar. Então, os objetivos cognitivos, se eu quero avaliar esses objetivos cognitivos, as estratégias e instrumentos de avaliação são testes de múltipla escolha, adequadamente elaborados, testes de certo e errado, falso ou verdadeiro, testes para completar e relatórios. Então, eu dou um treinamento, de repente essa empresa, ela solicita que ao final do treinamento que eles tenham uma avaliação, uma atividade para verificar concretamente se eles conseguiram internalizar as orientações. Então, esses têm objetivos cognitivos. De repente, eu posso também utilizar estratégias e instrumentos de avaliação com objetivos mais afetivos. São os questionários de autoavaliação que nós podemos colocar, organizar ao final do treinamento ou durante o treinamento, questionários de avaliação de reação ao curso, questionário de atitude e personalidade, medidas de comportamento, tais como verbalização a favor ou contra, entusiasmo em defesa de ideias que são colocadas no treinamento, observação por outros componentes das habilidades sociais dos colegas, listas de verificações de comportamentos, técnicas de sensibilização e dissertação. Então, é mais voltado para os objetivos afetivos. E os objetivos corporais, dependendo do tema que nós estamos realizando, ministrando, colocando como sendo fundamental no treinamento, eu posso utilizar estratégias e instrumentos de avaliação com objetivos corporais, que são relacionados com os testes de desempenho de tarefa, velocidade e precisão, observação da participação dos colegas no grupo, escalas de avaliação e listas de verificação do comportamento. Então, esses são os 3 objetivos que normalmente nós avaliamos no processo de treinamento, lembrando que na maioria das vezes nós não realizamos nenhum tipo de prova específica ao final do treinamento. Realizamos sim aquela avaliação mais de solicitação de feedback, sobre uma avaliação de reação do curso e, no geral, no final e depois do treinamento, quando nós fazemos o acompanhamento, os profissionais, né, os chefes, no geral, perguntam qual foi o resultado e nós fornecemos. De repente, nós podemos fornecer um relatório, mas apontando no geral como o grupo foi, não pontuando especificamente a performance de cada funcionário. Muitas empresas, quando solicitam os treinamentos, por vezes estão também num processo de dispensa de colaboradores e querem ao final que você aponte qual são os profissionais mais qualificados que devem permanecer. Se isso não for combinado antes, no processo de contratação dos serviços, então nós não devemos realizar a apresentação ou o relatório
apresentando quais devem ficar e quais devem ser dispensados. Essa não é a nossa função, particularmente nesse momento. Então, tudo precisa ser definido, precisa ser acordado antes do processo de treinamento. Então, nós fizemos aqui um apanhado geral sobre as etapas de treinamento, falamos sobre um roteiro que eu utilizo, que são as perguntinhas que norteiam a organização do treinamento. Vocês vão receber também no material complementar o que eu chamei de fluxograma do planejamento de ensino e de planejamento do processo de ensino-aprendizagem, de treinamento, que é justamente um fluxograma que apresenta todas essas questões e temáticas que nós abordamos aqui. Então, parabéns pela sua apresentação, foi uma aula um pouquinho mais teórica, uma aula um pouquinho mais detalhada, mas eu tenho certeza que ela vai fazer a diferença nos treinamentos que você vai realizar. Então, parabéns e nos vemos na próxima aula.